Olá, eu sou Cristiane da Costa Lobato, venho aqui como acadêmica do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Amapá, o IFAP, parceria com a AB. Vim apresentar aqui um memorial acadêmico descritivo referente à última disciplina do curso, que é Seminário Integrador e Estudos Curriculares 4, ministrada pela professora Lidiane Manajás. Bom, nesse memorial descritivo, eu dividi ele em 4 partes para apresentá-lo, né? No caso, fazer a minha autobiografia nele, né? Então, eu divido ele na minha apresentação pessoal, na minha formação acadêmica, formação profissional e a importância do curso de pedagogia, essa trajetória ao longo do curso, contribuindo na formação da identidade docente, dessa identidade profissional enquanto futura pedagoga, né? Então, eu sou macapaense, nasci na cidade de Macapá, sempre morei e trabalhei nessa cidade, na área urbana, né? Sou casada, tenho uma filha de 5 anos de idade. Quanto à minha formação acadêmica, o meu ensino médio é o magistério. Então, eu cursei no Instituto de Educação, o antigo IETA. Eu me formei em 97. Então, desde criança, eu tinha vontade de ser professora. Então, mas quando eu terminei o curso, em 97, no magistério, eu entrei na minha primeira crise de docente, né? Porque eu me sentia assim, era nova, jovem, e me sentia insegura de ser professora. Quando desde criança a gente escutava assim, você tem que se formar, tem que ser professora, porque senão no estado você não era empregada. Então esse discurso ele vem muito de que na época não se tinha, né, na década de 70, 80, não se tinha universidades, faculdades no estado do Amapá. E então era muito limitado, tanto é que as pessoas iam para outros estados. Então eu cresci com esse discurso que tinha que ser professora. Tá, fiz o magistério, concluí, mas eu entrei nessa minha primeira crise porque eu me senti insegura em ser professora. Tanto é que para prestar o vestibular eu não quis fazer pedagogia, porque é uma continuidade do ensino médio, né, a pedagogia. Então eu fui fazer cursinho pré-vestibular para me melhor preparar, porque só o ensino magistério não preparava para entrar no vestibular. Então, eu consegui fazer por meio de um vestibular gratuito na época, que estava sendo ofertado, e me identifiquei muito com a geografia. Então, eu fiz o vestibular e passei e me formei em geografia. Então, eu sou licenciada e bacharelada em geografia. Então, antes de me formar, a minha experiência profissional já começou na docência, antes de me formar em geografia. Foi quando eu comecei a dar aula na rede municipal de ensino, de primeira a quarta série, na antiga primeira a quarta série, né, no ensino fundamental 1, e também como professora de geografia. Então, ao longo de 12 anos, de 2013 a 2015, eu tinha experiência na docência de sala de aula, seja de primeira a quarta série, seja lecionando geografia. Só que a minha entrada no curso de pedagogia se deu da seguinte forma: a retomada, né, dela foi quando eu ingressei em 2011 no Instituto Federal do Amapá, passei no concurso e passei a fazer parte do quadro de servidores, com o cargo de técnica em assuntos educacionais, que é TAI. Para ingressar nessa carreira, tem uma legislação específica, de plano de carreiras, e para ser TAI é preciso ter ou pedagogia ou licenciatura. Então, eu entrei como licenciada na instituição. E eu me vi na obrigação de fazer a pedagogia devido a essa nova atuação profissional. Porque na rede federal, né, nos institutos federais, na rede federal, o TAI, o técnico em educacionais, ele também passa por uma crise de identidade.
porque o papel de TAI e de pedagogo, eles são quase que a mesma coisa, se confundem. E o TAI, ele vive porque todos os dois profissionais, tanto o pedagogo como o TAI, eles são docentes, eles são licenciados, são formados para a docência. Só que eles podem atuar, o TAI pode atuar no ensino, na pesquisa, na extensão. Recentemente, em 2021, a gente publicou um artigo através do livro dos 10 anos de IFAP, eu e mais 2 colegas, mais 2 TAs, né, do IFAP, falando, abordando inclusive essa questão da identidade do TAI. Nós temos um artigo que fala disso, então é assim, em toda a rede. E o TAI, ele pode planejar, trabalhar no planejamento, na supervisão, na coordenação, todos os âmbitos, todas as áreas do ensino, da pesquisa e extensão. Então, devido eu passar, inclusive eu optei em trabalhar somente como técnica de ações educacionais, deixando a docência. Passei a me dedicar, porque só essa função já requer muito tempo e esforços. Até para ter uma qualidade de vida melhor, eu optei ficar apenas nessa parte administrativa e saindo da docência. Então, foi uma opção pessoal. E o curso de pedagogia, eu justamente me vi necessidade por já estar atuando nesse outro lado, porque até então minha experiência era só em sala de aula. Então, quando eu me vi como tá, eu já pude trabalhar, digamos assim, nos bastidores da educação, ou seja, não aquele suporte direto ao discente, aos docentes, aos pais, no planejamento, né, lidando com a legislação educacional, lidando com formulação e implementação e execução de projetos. Então, assim, eu senti a necessidade de fazer a pedagogia para fortalecer a minha identidade profissional enquanto TAI. Isso me motivou a fazer a pedagogia por conta disso. Né? Fazendo uma avaliação, através desse memorial, ele me permitiu ter esse olhar de que a pedagogia veio para fortalecer essa minha identidade de atuação profissional. Porque o que é uma identidade? É um conjunto, né, de características, de competências, de habilidade, inclusive pessoais, que vai fortalecer a atuação daquele profissional dentro de uma instituição educacional, no caso, para a identidade docente. Né? Bom, quanto ao curso de pedagogia, todo o conhecimento que a gente viu ao longo das disciplinas, essa base teórica foi muito importante, foi fundamental, fez eu passar a ter novos olhares na minha atuação profissional, ter novas reflexões, compreender melhor o sistema educacional, porque onde eu atuo é um segmento diferenciado, que é na educação profissional e tecnológica, é um outro segmento de ensino. Então, os conhecimentos teóricos das disciplinas foram fundamentais para eu ter um novo olhar do meu campo de atuação atual. Disciplinas como, por exemplo, metodologias e estratégias de ensino, daquelas disciplinas da educação básica, como português, matemática, geografia, história, ciências, artes, recreação. Os professores, eles foram fantásticos ao desenvolver habilidades com a gente e competências no trato com o planejamento de aula, planejamento de intervenções, porque isso é um instrumento fundamental para o professor, sobretudo para nós, para os futuros pedagogos, para pedagogos. Então, saber que estratégias, que metodologias para cada âmbito daquela área do conhecimento, saber o objeto de conhecimento daquelas áreas e metodologias adequadas para cada área do conhecimento, a integração dos conhecimentos, de forma articulada, também foram fundamentais. Também posso dizer que os estágios supervisionados também foram importantes na consolidação da nossa identidade enquanto futuros pedagogos. Eles permitiram a gente estar
no chão das escolas. E atualização, apesar de eu ter tido essa experiência, mas na minha época ainda não se falava em BNCC, lá em 2003. Tanto é que a BNCC já veio, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a partir de 2017, 2018 a vigorar, né? Então, eu pude, no estágio supervisionado da educação infantil, aplicar na prática, no meu planejamento, os 5 campos de experiência da educação infantil no meu planejamento e aplicar, né, da BNCC. E na educação de jovens e adultos, no estágio, eu pude me sentir mais segura por já ter tido essa experiência. Então, vem só revisitar, né? Já os estágios na área de serviço e apoio escolar e na gestão escolar, eu já pude fazer o aproveitamento desses 2 estágios, porque eu já atuo no IFAP desde 2011, já tenho 11 anos, né, de experiência nessa área. Então, eu pude aproveitar e ser aprovado esse aproveitamento desses 2 estágios. Já o último estágio, que foi em formação pedagógica, foi uma experiência também muito boa, que eu pude fazer em dupla com a minha colega Lídia. E a gente pôde, desde observar, diagnosticar a realidade e propor uma intervenção, ou uma oficina de formação com os professores da escola, que a gente escolheu fazer o estágio. E coincidiu de a gente estar estudando 2 disciplinas nesse período, que foram de metodologia e de oficina, de pesquisa, extensão e inovação. Então, eles deram a base de conhecimento, o conhecimento teórico deu a base, o estímulo dos professores também foi fundamental da gente elaborar projetos. Então, culminou e a gente pôde elaborar um projeto de extensão e aplicar a oficina de formação com os professores, inclusive, além de aplicar com os professores, aplicar a experiência com uma turma. Então, o título do projeto falava sobre, de extensão, falava sobre jogos lúdicos, como mecanismo de recomposição das habilidades e aprendizagens prioritárias, ou seja, aquelas em defasagem, que nós sabemos que em decorrência da Covid-19, da interrupção das aulas, do ensino remoto, intensificaram ainda essa defasagem. Então, a gente trouxe os jogos lúdicos como mecanismo para trabalhar essas defasagens de aprendizagem. E também, então, isso tornou-se muito importante. E a gente também se sentiu-se estimuladas a fazer um artigo simples desse projeto, inclusive, né? E melhorar e também, quem sabe, publicar, né? Outro aspecto muito importante do curso de pedagogia foi o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Eu e essa minha colega, a Lídia Teixeira, a gente trabalhou junto no TCC também. Em 2021 a gente trabalhou na pesquisa, a gente optou em fazer um artigo de revisão de literatura. E em 2021 a gente fez a pesquisa, em 2022, esse ano, a gente fez a defesa do TCC e a gente conseguiu, inclusive agora em novembro de 2022, a publicação do artigo de revisão de literatura oriundo desse TCC. Então, o TCC, o tema dele foi, eu optei em pesquisar aquilo que eu já venho atuando, inclusive. Então, oportunizou eu refletir, pesquisar sobre o meu próprio campo de atuação, que no IFAP atualmente eu atuo na área, no segmento da assistência estudantil. Então, o tema do nosso TCC foi a permanência estudantil como estratégia para combater a evasão universitária nos cursos de graduação. E já o artigo do artigo científico publicado foi numa revista internacional, Inclusiones, de Qualis A2, então uma revista bem conceituada. O título do nosso artigo são Ações Favorecedoras da Permanência dos Estudantes nos Cursos de Graduação, uma revisão. Então, a gente pôde fazer uma modalidade específica de artigo, que é a revisão integrativa da literatura.
Então, eu agradeço, assim, as orientações do orientador do nosso TCC, que foi o Valdinei Castro, mas também eu agradeço também, aproveito a ocasião para agradecer muito a mentora, a doutora Gislaine Martins, onde ela tem um curso preparatório para ingresso de mestrado, doutorado. Então, foi através do curso dela que eu pude aprender de fato como é que se faz um artigo científico de revisão de literatura. Então, graças a ela, a gente pôde também ter suporte, né, inclusive na publicação desse artigo. E agora, os próximos passos, a gente também submeter esse artigo para apresentar à comunidade científica, que é através dos congressos na área da educação. Tá? Então, fazer esse memorial, então, permitiu eu ter esse olhar sobre a minha trajetória, desde a pessoal, a acadêmica e a profissional. Isso vem fazer eu refletir que onde eu estou no meu campo de atuação hoje, que é como está, em técnica e assuntos educacionais, e na gerência do segmento da assistência estudantil, então eu avalio que o curso de pedagogia vem contribuindo no fortalecimento da minha identidade profissional. Então, assim, também o curso permitiu a atualização dos conhecimentos, o contato com os professores das mais diversas áreas do conhecimento, com colegas de diversas também experiências em realidade. Isso vem contribuindo para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, é isso. Esse foi o meu breve relato, né, de experiência e avaliação dessa construção, dessa identidade docente, dessa identidade profissional. Desde já, então, eu agradeço, muito obrigada pela atenção, e eu vou deixar o link abaixo desse vídeo do nosso artigo publicado.